The Home Depot is the #1 name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more from brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place, only in one place. The Home Depot. How doers get more done. US only. Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung. Ao nosso lado, no estúdio da CBN, está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos juntos acompanhar os destaques desta sexta-feira, 23 de julho de 2021. 23 de julho de 2021... que marca a abertura dos Jogos Olímpicos de 2020. E quem tem as informações, já que hoje é a cerimônia de abertura, é o repórter Rafael Teixeira. Bom dia, Rafael. É daqui a pouquinho, Milton, às 8 horas da manhã. Bom dia para você e para os ouvintes do Jornal da CBN. Depois de algumas madrugadas já com esportes coletivos, tivemos jogos de futebol, de softball, algumas classificatórias individuais também. Hoje sim começa oficialmente a Olimpíada de Tóquio. 206 delegações já estão prontinhas lá no Japão para iniciar as competições. São mais de 11 mil atletas. A maior delegação é dos Estados Unidos, seguida dos donos da casa, os japoneses, com 591 atletas. O Brasil tem a 12ª maior equipe com 302 atletas. Claro que para a cerimônia de daqui a pouco apenas uma parte foi selecionada para representar os países. O Brasil terá 2 atletas, o jogador de vôlei Bruninho e a judoca Kathleen Quadros vão carregar a bandeira do nosso país. O vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Marco Laporta, também vai participar do desfile, assim como trabalhadores da linha de frente do combate à pandemia no Japão, profissionais da saúde principalmente, vão conduzir a bandeira olímpica. Nas arquibancadas, apenas 10 mil pessoas no Estádio Olímpico de Tóquio, que tem capacidade para 68 mil. Entre eles estarão o ministro da Cidadania brasileiro, João Roma, que também comanda a nossa Secretaria Especial do Esporte, e a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden. Essas precauções todas porque Tóquio está em estado de emergência por conta da Covid-19, com evolução no número de casos, então será um espetáculo reduzido, mas a organização, que sempre faz mistério, todas as cerimônias de abertura são cercadas de sigilo, mas a gente já sabe que o slogan do evento de daqui a pouco será Unidos pela Emoção. Então, para rebater críticas relativas à realização dos Jogos em meio à pandemia, a expectativa é que a festa tente passar a imagem de que o esporte pode inspirar, levar esperança e ajudar o mundo a enfrentar a crise. Lembrando, como você já disse, Milton, a Olimpíada de Tóquio 2020, adiada para 2021, começa hoje e vai até o dia 8 de agosto, quando teremos a cerimônia de encerramento. Volto com você. Muito obrigado. Essas foram as informações iniciais do Rafael Teixeira. Vamos agora a outros destaques desta sexta-feira. Os presidentes do PSDB, DEM, MDB, PSD e Solidariedade se mobilizam para derrubar a PEC do voto impresso no Congresso. O movimento ganhou força após a suposta ameaça do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, de que não haverá eleições em 2022 se o Congresso não aprovar o voto impresso. A ideia dos dirigentes partidários é votar a proposta logo na primeira semana de agosto, na volta do recesso parlamentar. Os deputados Fábio Trádio, do PSD, e Rogério Corrêa, do PT, já apresentaram requerimentos pedindo que o ministro seja convocado para explicar as ameaças criticadas por autoridades dos 3 poderes. O jornal O Estado de São Paulo relatou que no dia 8 de julho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um duro recado do ministro da Defesa por meio de um importante interlocutor político. Segundo a reportagem, o general Braga Neto pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso. 8 de julho foi justamente o dia em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores no Palácio da Alvorada em tom golpista que ou haverá voto impresso em 2022 ou não haverá eleição. De acordo com o jornal, Arthur Lira considerou o recado enviado por Braga Neto como uma ameaça de golpe e procurou Bolsonaro. Teve uma longa conversa com ele no Palácio da Alvorada, em que disse ao presidente que não contasse com ele para qualquer ato de ruptura institucional.
e que não admitiria golpe. Assim que chegou ao Ministério da Defesa ontem, Braga Neto classificou a notícia de invenção. Minutos depois, ao participar de um evento na pasta com a presença de Bolsonaro, o general voltou a negar que tenha feito ameaça e defendeu o voto impresso. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Inicialmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a reportagem era mentirosa, mas, depois, em uma rede social, o deputado afirmou apenas que as próximas eleições ocorrerão por meio de voto popular, secreto e soberano. Contrariando o discurso do presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil terá eleições no ano que vem, mesmo sem voto impresso. Mesmo que não passe o voto impresso para essa eleição, por exemplo. Lógico, isso aí. Se continuar desse jeito, se continuar do jeito que está, vai ter eleição. Eu acho que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí, nós não somos república de banana, pô. À noite, durante a transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que haverá eleições em 2022. Mas reiterou que o processo tem de ser transparente. Bolsonaro voltou a atacar o ministro Luiz Roberto Barroso e fez novas acusações falsas contra o TSE. Nós temos que ter certeza que quem for ganhar nas urnas, essa foi realmente a intenção do eleitor. E eu passo a faixa para qualquer um sem problema nenhum, numa eleições limpas. E eu digo, tem que haver eleição, tem que haver voto, mas eleição transparente. A desconfiança que traz a população é que esse percentual vai ser acertado, vai ser convalidado depois lá entre meia dúzia de servidores, né, do TSE. Que eleição é essa, onde meia dúzia de pessoas têm as chaves criptográficas e mandam em todo o sistema e eles apresentam o resultado, né, depois de sair de uma sala fechada, onde meia dúzia apura os votos. O Tribunal Superior Eleitoral rebateu as acusações sem provas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro de que a apuração dos votos é feita por meia dúzia de pessoas de forma secreta em uma sala lá no TSE. A Corte Eleitoral explicou que a apuração dos resultados das eleições é feita automaticamente pela urna eletrônica logo após o encerramento da votação, com a impressão em 5 vias do boletim de urna, que contém a quantidade de votos registrados na urna para cada candidato e partido, além dos votos nulos e em branco. Ainda de acordo com o TSE, uma das vias impressas é afixada no local de votação, visível a todos, de modo que o resultado da urna se torne público e definitivo. Vias adicionais são entregues aos fiscais dos partidos políticos. Segundo o tribunal, o processo de apuração é realizado pela urna eletrônica antes da transmissão de resultados, que ocorre por uma rede de transmissão de dados criptografados de uso exclusivo da Justiça Eleitoral. A Corte esclareceu ainda que o resultado definitivo de cada urna sai impresso e é tornado público após a votação. Ele pode ser facilmente confrontado por qualquer eleitor com os dados divulgados pelo TSE na internet, após a conclusão da totalização. Desde março de 2020, Bolsonaro promete apresentar provas de fraude nas eleições. Mas até hoje, nada. No mês passado, o TSE deu 15 dias para o presidente apresentar evidências de irregularidades na urna eletrônica. Devido ao recesso judiciário, esse prazo vence no dia 2 de agosto. Agora, Bolsonaro promete demonstrar, na próxima quinta-feira, que as urnas eletrônicas não são confiáveis e que houve irregularidades nos pleitos de 2018 e 2014.
6h11. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai se reunir na segunda-feira com o senador Ciro Nogueira para acertar quando será a posse do líder do Centrão no Ministério da Casa Civil. Em uma postura oposta ao discurso de campanha, Bolsonaro disse que agora que ele mesmo é do Centrão, grupo que ele considerava a escória da política em 2018. O presidente também tentou minimizar o fato de nomear um senador que já o chamou de fascista e defendeu Lula na campanha de 2018. Eu conheço o Ciro, integrei mais da metade do meu tempo como parlamentar no Partido Progressista. Esse partido tinha outros nomes no passado, como PP, PPR. Então eu acredito que tinha ficado no PP, né, em torno de 20 anos, e seria uma melhor interlocução com o parlamento brasileiro. Nada mais além disso. PP pode ser um partido para disputar uma possível, se eu vier candidato. Pode ser. O Ciro, logicamente, vai nos ajudar. Tem vídeo correndo na internet que me chamou de fascista lá atrás. Sim, chamou. As coisas mudam. Tá? Eu tinha posições no passado que não assumo, mas hoje mudei. Agora, nenhuma de forma radical. E quem está no Nordeste, né? Quem não fosse Lula no passado, não tinha sucesso na política. Então, isso aí, para mim, é coisa passada. 6h12 agora. O Brasil ultrapassou a marca de 547 mil mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas foram confirmados 1.444 óbitos pela doença. Uma das vítimas da Covid registradas ontem foi o filósofo e professor da Unicamp, Roberto Romano. Ele estava internado havia quase um mês no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas em São Paulo e morreu aos 75 anos. O professor era considerado uma das referências no país ao tratar de temas como ética, democracia, ciência política e universidade pública. Ao longo de toda a sua carreira, por muitas vezes, nos ajudou aqui no Jornal da CBN a entender um pouco melhor o comportamento dos brasileiros e a política brasileira. Ao professor Roberto Romano, o nosso agradecimento por tudo que sempre fez por nós ao longo da história do Brasil. A família de Roberto Romano, a nossa solidariedade. E o lamento de que mais uma pessoa, mais uma parte da cultura brasileira se vai. E um momento tão triste como esse que nós estamos vivendo, e um momento que precisamos de tantas vozes em favor da democracia. Roberto Romano era uma dessas vozes. 6h14. The Home Depot is the #1 name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more from brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place, only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only.